Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao painel Castanha da Amazônia, ações e estudos para o fortalecimento organizacional de pequenos negócios. Esse painel está sendo realizado hoje em parceria com o Conecta Sebrae, Agrolab Amazônia. Eu sou Andréa Bavaresco, sou coordenadora técnica do Instituto Internacional de Educação do Brasil, e hoje fui convidada para moderar o painel dos dois panelistas, André Machado e Lúcia Wallet, que também são parceiros, companheiros do Observatório Castanha da Amazônia. Nós vamos dividir nosso tempo em 3 momentos: apresentações dos dois panelistas, de 20 minutos cada, e após as 2 apresentações, nós vamos proceder a um conjunto de perguntas sobre os aspectos em torno da cadeia de valor da castanha da Amazônia. Vou passar a fala agora para a doutora Lúcia, que vai fazer uma apresentação em PowerPoint, trazendo informações sobre a cadeia da castanha. Oi, Andréia, oi, André e todos os ouvintes. Para contribuir com esse tema, né, eu vou falar sobre a produção de castanha numa rede de monitoramento da produção, onde a gente vem acompanhando, né, a produção. Eu sou pesquisadora na Embrapa, participo também do Observatório da Castanha, e vamos estar aqui junto falando sobre esse assunto. Então, a rede Camukaya é uma rede de pesquisas que começou seus primeiros estudos sobre ecologia de produtos florestais não madeireiros no Acre e no Amapá, lá em 2001. E em 2005, nasceu a rede mesmo propriamente dita, com seu primeiro projeto, trabalhando com algumas espécies de produtos não madeireiros, onde a castanha ela veio a ser um dos pioneiros, né, nos estudos. O objetivo da rede, para trazer aqui rapidinho para vocês, foi e continua sendo, né, gerar conhecimento sobre ecologia das principais espécies demandadas na exploração de produtos florestais não madeireiros e também difundir esses conhecimentos junto a órgãos estaduais e órgãos de extensão rural. Além disso, também propor estratégias de manejo e uso sustentável desses recursos, né, de forma integrada entre os estados da Amazônia e também buscando subsidiar políticas públicas para o desenvolvimento da Amazônia. E um terceiro objetivo ali, que é um pouco mais acadêmico, também nós sempre buscamos a formação de estudantes, técnicos, da extensão, do governo e de institutos de organizações não governamentais. A motivação para a criação dessa rede, então, é uma coisa que eu gosto sempre de trazer à tona, isso, por que foi criada essa rede? Porque a gente via pouca interação da pesquisa florestal na Amazônia, então, grupos pequenos ou isolados fazendo estudos sem ter um comparativo entre os estados. E também um amplo interesse da sociedade por produtos naturais, que hoje isso vem aumentando cada vez mais, né, o interesse pela conservação, o interesse por produtos naturais, muito ali também trabalhando a questão social das populações ligadas a isso, e também a conservação das florestas tropicais. E a gente via que um grande gargalo que existia, hoje já caminhamos muito em relação a isso, é a legislação. Então, falta procedimentos para exploração, falta conhecimento das espécies,
para poder se definir planos de manejo ou se definir sustentabilidade de alguns usos da floresta, né? E isso vinha muito porque a gente não tinha informações técnicas para subsidiar muitos pareceres técnicos dos órgãos competentes para avaliar ou aprovar esse tipo de uso da floresta. Então, a rede, ela veio para trazer um pouco essa integração entre os estados, entre os grupos de pesquisa e estudar ecologia, genética, sustentabilidade de produtos florestais não madeireiros. Os principais desafios que a gente identificou, já caminhamos um pouco, né, como eu já disse, mas ainda permeiam nos dias de hoje, é estimar o valor e o potencial de produção da floresta. Muitas vezes, para a gente poder chegar até o mercado, para a gente conseguir, muitas vezes, valorar e valorizar esses produtos, a gente cai muito nesse desafio, nesse gargalo, de que não se tem o potencial de produção. Quanto que a floresta tem de produto para nos oferecer? Né? Muitas vezes temos problemas de gestão, problemas de acompanhamento disso, mas a gente não sabe se estamos, né, já lá no potencial ou se ainda tem muita coisa que se pode aumentar a demanda. Né? Também considerar a escala de paisagem, né, pensar a unidade de manejo integrada e não pensar isoladamente, por exemplo, castanha, açaí, muitas vezes a roça, né, ali a mandioca, e a família, ela tem que se dividir, porque a agricultura familiar, ela tem que se dividir entre esses produtos, essas atividades. Então, os planos de manejo ou as recomendações técnicas têm que considerar toda a unidade como uma coisa só. E também conciliar o extrativismo com o uso da propriedade, né, isso que eu falei, fluxo de comercialização, outras atividades. E desenvolver linhas gerais a partir dos estudos, transformando os instrumentos para políticas públicas. Então, a ideia nossa é chegar na política pública e, mais ainda, conseguir influenciar mercado, né? Porque não adianta nada se fazer estudo, conhecer, definir técnicas ou diretrizes para manejo, sem que isso traga um retorno de desenvolvimento, tanto para a Amazônia quanto para os atores, né, envolvidos nas cadeias produtivas. Então, mais especificamente agora, né, entrando na castanheira, ela foi uma das principais espécies estudada nessa rede. E a ideia é trazer aqui hoje para nós conversarmos sobre a questão da produção. Como é que tem sido essa produção a nível de Amazônia? Eu sei que nós estamos falando de uma área imensa, né? E a pesquisa, ela é por amostragem, e a gente não tem, muitas vezes, nem condições, nem pernas para estar atuando em todas as áreas, fazer uma coisa que seja realmente representativa. Mas, na rede Camucai, a gente tem os melhores dados que existem hoje de produção, né? Então, nós temos instalados parcelas permanentes, que são parcelas de 9 hectares, onde a gente mapeia todas as castanheiras e faz esse monitoramento de crescimento, monitoramento da produção ano a ano. A gente tem início desde 2002 em algumas áreas, mas conforme a rede foi crescendo, então eu coloco aqui para vocês de 2007 até 2017, os dados que eu tenho consolidados, mas nós temos isso de 2018, 2019, 2020, mas o que eu trago aqui é esse gráfico até meio estranho, né, parece meio esquisito, mas onde a gente tem aqui 10 parcelas em diferentes estados, onde a gente faz esse monitoramento, e aí a gente vê o quanto que é variável. Então, tem ano que, por exemplo, esse ano aqui de 2008, em 4 sítios, né, aqui a gente tinha 5 locais sendo monitorado, em 4 sítios, a produção diminuiu em relação ao ano anterior, mas um deles a produção aumentou, né, que foi esse Filipinas aqui no Acre. Então, a gente vê que essa variação, além de ter uma variação anual, né, um ano sobe, outro ano desce, essa variação, ela também não é acompanhada em todos os locais. Existem características, às vezes, ali da população, características do castanhal, que vai trazendo essas alterações, e, no geral, a gente vê o que
por exemplo, os dados de produção que a gente tem no mercado, eles não são exatamente os dados de produção biológica da planta ou do castanhal, porque tem outros fatores que influenciam, como, por exemplo, o preço. Um ano que o preço está ruim, ou está muito baixo, muita gente deixa de coletar. E aí vai ter uma produção baixa, por exemplo. Um ano que o preço está muito bom, isso faz estimular, e aí a coleta aumenta, e essa produção acaba aumentando. E às vezes, biologicamente, não segue exatamente isso, né? 2012, a gente viu que foi um ano de alta produção, né? Foi um ano dos maiores desses 10 anos. Essa safra, a última safra agora de 2020, também foi uma safra parecida com 2012, um pouquinho maior, então foi um recorde de produção, 2020. E aqui a gente vê que nesse ano de 2012, também todos os sítios, né, todos os locais de monitoramento tiveram um pico de produção. E exatamente esse castanhal no Acre, ele foi ao contrário. Então, a gente vê que ele vinha trabalhando conforme alguns outros aumentavam, lá diminuía, né? Mas foi um ano de boa produção. E depois, 2017, que todo mundo sabe, né? Foi um ano de baixa produção, um ano muito afetado, principalmente por El Ninhos, de 2015, que foram um dos El Ninhos mais severos que a Amazônia teve, né? Praticamente não teve produção. Isso aí teve um impacto no preço, no mercado. Então, o preço da castanha, ele veio aumentando, e aí de 2017 para cá, caiu, porque teve uma demanda muito alta e não tinha oferta de produto, né? Porque realmente 2017 foi um ano recorde em baixa produção, apesar que a gente pode ver ali, ó, 2011, 2013, foram anos, 2011 principalmente, também foi um ano de baixa produção, mas para algumas populações, para outras não. Então, olhando isso na Amazônia, um compensa o outro. Enquanto que 2017, todos os lugares diminuíram, né? Nesse nosso gráfico aqui, apenas essa área do Acre, lá chamado Cachoeira, diminuiu também, mas é uma população que a gente vem acompanhando que produz relativamente bem. Então, mesmo produzindo menos, ela ainda foi uma produção razoável para aquelas famílias lá, né? Um outro aprendizado que a gente teve e vem tendo com essa rede é o quanto que essa produtividade é variável, né? Então, nós vemos aí, nessa tabela, a gente tem aqui vários locais de monitoramento da produção e de mapeamento de castanhais, e a gente vê que a densidade de árvore é muito diferente. Então, você tem desde locais com 1,3, como esse último aqui de Rondônia, quer dizer, em 1 hectare você tem praticamente uma árvore, né? Como também locais no Amapá, por exemplo, esse K7, que chega a ter 16 árvores por hectare. Então, um plantio praticamente, né? Uma densidade bem alta de árvores. E isso influencia na produtividade média, que é o número de frutos por hectare, né? Então, se você tem poucas árvores, mas elas produzem muito, até que, mais ou menos, a gente vê ali esse Cachoeira, no Acre, ó, ele tem 2,5 árvores por hectare, uma densidade baixa, mas produz relativamente bem, né? Variando ali de 450 a 460 frutos por hectare. Mas você tem áreas com alta densidade de árvores que você pode chegar até 800 frutos por hectare, né? Aqui a gente, estou apresentando dados de pesquisa, então a gente trabalha com os frutos, né? Mas eu teria que fazer a conversão aí de quilos para, às vezes até para entender melhor. Mas em termos de comparação, dá para ver entre os locais aqui como que varia essa produção, essa produtividade por área. E isso vai influenciar, às vezes, na estimativa de potencial de produção para determinada espécie, né? Aqui, olha, eu coloquei embaixo, nesse gráfico embaixo, é a produção e o preço dos dados oficiais do IBGE até 2018. Então, a gente vê que o preço, essa linha azul embaixo de tudo, ele veio aumentando ao longo do tempo aí, né? E
aquilo que eu falei, 2017 o preço foi lá em cima, deu um pico, porque não tinha produção, você vê que tem um pico de produção aqui nesse laranjinha, mas em 2018 isso influenciou todo o mercado, né? Então, em 2018 a produção recuperou um pouco, mas o preço caiu, porque primeiro o preço ficou muito alto porque não tinha produção. Depois isso desestabiliza o mercado, a gente pode conversar mais sobre isso depois, mas desestabiliza no sentido de que os contratos são parados, né? Muitas vezes o consumidor para de comprar porque o preço foi lá em cima. Castanha é um produto que não é necessário, né? Não é um produto básico, então isso acaba influenciando no mercado, né? Na oferta e procura. E ali em cima, eu coloquei um gráfico da produção média das parcelas da rede, que é aquilo que a gente monitora na natureza, né? Então, eu coloquei aqui assim, pequenininho, para a gente poder alinhar os anos, 2007 até 2017. Então, você vê que 2012 foi um ano que deu o pico de produção, né? Como eu falei, mas em relação à produção nacional, foi um ano que caiu a produção em relação a 2011. 2011 teve uma produção alta, né, em relação ao mercado, mas foi um ano que biologicamente produziu pouco. Então, isso que eu falei no início, o quanto que muda, né, o quanto que isso influencia, o preço influencia naquilo que as pessoas, os coletores vão para a floresta buscar o produto. Então, é importante a pesquisa para a gente conhecer essa variação, os fatores que afetam. Temos visto que temperatura, na época de formação de fruto, influencia, a seca, né, El Niño influencia, para a gente poder até pensar em previsões, né, de safra, coisas assim, de organizar a cadeia. Em relação ao potencial, que é uma coisa que a gente, nosso tema aqui, né, a gente olhando a produção atual pelos dados do IBGE, que é os dados que a gente tem oficiais, né, e o potencial que a Amazônia brasileira teria, né, numa estimativa que a gente pode fazer com base nesses estudos e algum conhecimento, não esse dado não é, como que eu digo assim, é uma estimativa, né, porque a gente não conhece todas as florestas, o tanto que existe de castanha e de castanheira para ser ainda coletada. Estou falando do extrativismo, não estou nem falando de plantio, né? Mas nós vemos, pelos dados oficiais, que a produção média dos últimos 10 anos é de 36.700 e poucas toneladas por ano, né? Que, em média, nós temos produzido. E aí eu coloquei aqui nesse gráfico, porque em função dos dados da pesquisa, a gente consegue fazer uma estimativa e também conhecendo as principais áreas, ou as áreas que temos conhecimento, onde existem castanhais, colocando densidade e colocando a produção média, né? Então, a gente estima que é possível o Brasil ainda triplicar essa produção. Então, se hoje nós produzimos, em média, quase 37 mil toneladas, a gente pode chegar a 100, 115 mil toneladas. Então, isso é um resultado, né, da pesquisa que eu trago aqui como uma estimativa. Isso tem influência no mercado, isso tem influência até para se trabalhar toda a cadeia e saber para onde nós devemos ir, né? Tem muito potencial ainda para aumentar, para crescer, mas isso implica também na logística, implica nas condições, né, dessa castanha ser coletada. Então, tem muita coisa aí ainda para se trabalhar na gestão, no negócio da castanha da Amazônia. Então, Andréia, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né, colocando sobre a questão do histórico de produção e o potencial que nós temos para produzir essa castanha aqui no Brasil. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Ótima apresentação, sucinta, mas cheia de informações, de dados. São dados que todos nós que trabalhamos ou que orbitamos em volta da cadeia da castanha, né, para poder tomar decisões. Os dados científicos e os estudos recorrentes são muito importantes para que a gente possa tomar decisões, né,
sensatas em relação à cadeia da castanha. Vou passar agora a palavra para o André Machado, que está aqui representando o Observatório Castanha da Amazônia, para ele fazer a sua apresentação, e após a apresentação do André, nós entramos num ciclo de perguntas. André, por favor. Ok, olá André, olá Lúcia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar também os colegas aí do SEBRAE que nos convidaram, fazer um cumprimento também para todos os colegas do Observatório da Castanha da Amazônia. Bom, meu nome é André Machado, sou consultor e colaborador do Observatório da Castanha da Amazônia, e o meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre alguns aspectos da cadeia, né, desse importante produto, do nosso extrativismo, da nossa sociobiodiversidade. Eu acho que hoje o país se encontra numa discussão muito forte, né, de como que se dará essa retomada da nossa economia, né? Hoje estamos vivendo uma crise fiscal, uma crise econômica, né? O nosso produto interno bruto em queda, e eu acho que hoje, cada vez mais também, com todas essas questões ambientais, uma discussão muito forte sobre bioeconomia, sobre como o Brasil pode ter uma retomada da economia a partir dos seus ativos aí naturais, né? E quando a gente fala de bioeconomia amazônica, a castanha da Amazônia é um patrimônio enorme, uma cadeia muito importante, né, que é o que a gente vai tentar falar aqui um pouco. Eu queria passar aqui, primeiramente, um pequeno histórico da cadeia, né, para a gente, bem rapidinho, para depois a gente se posicionar como é que uma fotografia da cadeia como ela é hoje. Algumas pesquisas já indicam que a dispersão da castanha da Amazônia foi influenciada pelas populações humanas que habitavam a Amazônia há milhares de anos atrás, né? Então, isso é importante dizer que isso já dá a cara de que a castanha da Amazônia é um patrimônio brasileiro e ela está totalmente interligada com as populações que vivem na Amazônia, né, até hoje. A gente também queria destacar aqui que o primeiro relato da castanha escrito, documentado, foi ali em 1560, com as expedições espanholas no Peru, em que os exploradores já relatavam de encontrar várias castanheiras pelo caminho e se alimentar dessas castanhas também durante as suas expedições. A partir de 1790 até os anos 1800, 1810, você já começa a observar aí umas transações comerciais com outros países, né? Você já começa a observar registros em alguns jornais ingleses da expressão Brasil Nut, que é como o produto é conhecido hoje no mundo, né? E você tem um registro do primeiro carregamento do Maranhão para os Estados Unidos. E ali também, acho que a gente começa a destacar o início das relações que são tão conhecidas na Amazônia, que são essas relações de aviamento, né? De adiantamento de produtos, de mercadorias para os extrativistas que coletam essa castanha, pagam a castanha e muitas vezes entram numa situação de endividamento, que é uma situação que muitas vezes ainda persiste. E é interessante dizer também que a castanha, nesse momento, ela chegou a ter o nome de castanha do Maranhão, depois castanha do Pará, enfim, muito ligado ao porto de onde ela saía, né? Então, muito provavelmente, esse nome castanha do Maranhão, que pouca gente conhece, mas alguns historiadores dizem, muito provavelmente é por conta desses primeiros carregamentos que saíram dos portos do Maranhão, e logo depois passaram a se concentrar nos portos de Belém, evidentemente, se chamando castanha do Pará. No início do século XX, você começa também a ver registros de campanhas em outros países para promover o consumo, né? Você tem aí o Brasil Nut Association nos Estados Unidos, em 1934, aí você começa a ter um volume maior de exportação dessa castanha, e entre 1938 e 1940, também um fato interessante é que o Ministério da Agricultura inicia um levantamento do extrativismo vegetal no Brasil, e começa a trabalhar a classificação e fiscalização dos produtos destinados à exportação, por conta de alguns primeiros problemas relacionados a questões sanitárias da castanha exportada, né? E aí também, considerando que era um produto ainda pouco conhecido no território brasileiro, o governo, via Ministério da Agricultura, começa também a fazer internamente algumas campanhas de estímulo ao consumo, como, por exemplo, a Semana da Castanha em São Paulo, foi realizada aí mais ou menos nesse período.
Depois, eu queria destacar também que aí, a partir das décadas de 60 e 80, você tem aí o governo militar com aquele incentivo à ocupação da Amazônia a partir de grandes projetos agropecuários, de exploração mineral. Nessa época, o extrativismo vegetal passa a ser visto como uma atividade secundária, né, uma atividade, vamos dizer assim, não muito importante. Ali você também começa a ter, paralelamente a isso, algumas casas de compras de borracha e latex com as seringueiras, com o ciclo aí das seringueiras, e essas casas também continuam, apesar desse caráter secundário das atividades de extrativismo, mas continuam comprando as castanhas. E nesse período é importante também destacar que há um fluxo muito grande de castanhas da Bolívia para as usinas brasileiras, as usinas de Rondônia, né, que é um fluxo que hoje se inverteu, né? Muito da nossa castanha vai para as usinas bolivianas, a gente vai falar um pouquinho na frente. Entre as décadas de 80 e 90, você tem como fato relevante a morte do Chico Mendes, o aumento dos mercados diferenciados na Europa e nos Estados Unidos, o aumento dos debates sobre desenvolvimento sustentável, a queda no preço da borracha natural, que faz aumentar a valorização do mercado da castanha, da exploração da castanha na Amazônia. Nas décadas de 90 e 2000, você tem o início da criação de áreas protegidas, que garantem uma proteção maior para esses castanhais, que muitos deles estão nessas reservas extrativistas, terras indígenas, enfim. Você tem uma maior pressão do mercado europeu com as aflatoxinas, né, ou seja, com a questão sanitária envolvendo a nossa castanha. Você tem uma queda das exportações por conta dessa crise, das aflatoxinas, das questões sanitárias, algum fechamento de algumas usinas no Brasil e uma reorientação da nossa produção para o mercado interno. Tá? E aí também você começa a observar o início de uma retomada de crescimento da produção da Bolívia, que a gente vai ver lá na frente, que se torna um ator importante também na cadeia da castanha. E, por fim, agora entrando nos anos 2000 em diante, eu acho que você começa a ter um fortalecimento, um maior entendimento do potencial dessa cadeia para o Brasil. É criada, é importante destacar, a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, que hoje é um importante ator, vamos dizer assim, para maior articulação da cadeia. Queria destacar também a criação de vários coletivos e redes da castanha, a partir de trabalhos de diversas ONGs, como o IEB, que está aqui, da Andréia, e outras tantas, né, o aumento dos debates sobre a bioeconomia na Amazônia. E eu acho que a gente chega hoje, pelo menos, com uma reunião, uma tentativa, o início de uma tentativa de reunião de todas essas redes que hoje trabalham com castanha da Amazônia, em torno do que a gente está chamando de Observatório da Castanha da Amazônia, que é uma iniciativa muito importante para o futuro da cadeia, na minha opinião. Hoje, então, como é que a gente chega hoje, depois de passar esse pequeno histórico aí, bem resumido? O Brasil hoje é o maior produtor mundial da castanha da Amazônia, né? Produz aí, em 2018, produziu 34 mil toneladas de castanha, né? Que significa aí 47% da produção mundial. A produção mundial, se você for somar, é de 70 mil toneladas ano, que é basicamente a produção do Brasil, Bolívia e Peru. Tá? Deve ter alguns outros países, evidentemente, também que estão no bioma Amazônia que produzem, mas é muito residual, muito ainda insignificante. Então, nós somos os maiores produtores, mas isso é muito dinâmico. A Bolívia segue muito atrás da gente, aí, com 31 mil toneladas. E aqui tem um gráfico que demonstra essa evolução, como vocês podem ver, ali na década de 70, com um pico mais ou menos ali em 1970, 1971, onde o Brasil chegou a produzir quase 100 mil toneladas, né? E aí, muito provavelmente, uma das hipóteses dessa queda da produção foi justamente esse caráter prioritário dado para a exploração na Amazônia a partir de grandes projetos agropecuários, exploração mineral, e aí a exploração a partir do extrativismo foi tido como secundária, você tem uma queda de produção, né? Nesse momento, a partir de aí, você pode observar um aumento da produção boliviana, né? E que chega ali mais ou menos em 97, 99, chega a ultrapassar a produção brasileira, né? E aí a produção brasileira, a partir do final da década de 90, começa uma retomada de crescimento novamente, seguido muito, muito de perto da Bolívia. Então, hoje, a gente pode dizer que o Brasil e a Bolívia trocam posições constantemente de quem é o maior produtor mundial de castanha. Tá? Seguida do Peru, que tem uma produção também significativa, mas ainda num terceiro lugar bem distante de Brasil e Bolívia. Em relação à produção brasileira, acho que um aspecto importante a destacar é que a castanha da Amazônia ela é um dos 3 mais importantes produtos do extrativismo para fins alimentícios do Brasil. Tá? Ela só vai perder em termos de produção para o açaí e para a erva mate.
que é de outro bioma. Se a gente for olhar, o maior produtor, pegando a média de produção anual dos últimos 10 anos, o maior produtor é o estado do Amazonas, que nos últimos 10 anos produziu, em média, 13,3 mil toneladas anuais, seguido do Acre, do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Amapá e Roraima. Então, a gente tem uma produção média anual nos últimos 10 anos, como a doutora Lúcia falou, de 36, quase 37 mil toneladas por ano, né, e os maiores estados produtores são Acre, Amazonas e Pará, que juntos correspondem a quase 90% da produção de castanha da Amazônia no Brasil. Como eu disse lá no início, a produção da castanha da Amazônia, ela está intimamente ligada com as pessoas que vivem da floresta, né? Então, a atividade do extrativismo intensiva em mão de obra. Então, uma das estatísticas mais importantes para a cadeia, que não necessariamente é muito coletada, gerida, divulgada, é justamente o número de pessoas e famílias que trabalham na cadeia. Existe uma estimativa aí que eu coloco aqui na apresentação, que a fonte inclusive a Embrapa, aí, doutora Lúcia, que aí entre 55 e 60 mil famílias de extrativistas hoje trabalham com o extrativismo da castanha da Amazônia, tá? Muitas delas, como é de conhecimento das pessoas que vivem e trabalham na Amazônia, muitas dessas famílias, desses extrativistas e dessas extrativistas, estão organizadas em empreendimentos e grupos comunitários, tá? A maioria deles associações e cooperativas. Tá? E a partir de alguns dados, estudos, como, por exemplo, que foi feito pelo Instituto Conexos, a gente vê que tem aí pelo menos 92 empreendimentos e grupos comunitários que trabalham, né, que produzem, comercializam castanha da Amazônia. Tá? 91% desses empreendimentos estão no bioma Amazônia, tá? A maioria deles, como vocês podem ver no gráfico e nesse mapa, são no estado do Amazonas. Tem 21 empreendimentos no estado do Amazonas, 16 no estado do Amapá, 16 empreendimentos no estado do Mato Grosso, 16 empreendimentos também no estado do Pará, 9 empreendimentos em Rondônia, 5 no Acre, e aí empreendimentos também espalhados por outras regiões, que provavelmente compram e comercializam e estão fora do bioma Amazônia. Importante dizer que desses empreendimentos comunitários que trabalham com a castanha da Amazônia, nós estamos falando de 72% são associações de extrativistas, tá? Isso é importante, 25% são cooperativas, e é importante mostrar também que 38% deles têm sua base de produção de castanha a partir de unidades de conservação e 22% em terras indígenas, tá? Então, são números que mostram também a importância aí dos micro, pequenos e médios negócios comunitários que hoje trabalham com a castanha da Amazônia, muitas vezes invisíveis, né, muitas vezes carentes de um determinado apoio, e que a gente vai falar um pouco lá na frente. Em relação a um elo posterior, ou seja, os compradores de castanha, e aí é difícil hoje, pelas dificuldades de estatística para a castanha da Amazônia, você diferenciar o que é indústria, aquele elo da cadeia que beneficia a castanha, e aqueles elos que só são intermediários, fazem o comércio, fazem uma embalagem, enfim. Mas se a gente pegar o sistema de cadastro de produtores aí de produtos de origem vegetal do MAPA, e a partir de entrevistas também, de diálogos com alguns atores da cadeia, a gente chega aí em mais ou menos 53 empresas que hoje trabalham com industrialização, processamento, beneficiamento, embalagem e comercialização da castanha da Amazônia, tá? Dessas 53 empresas, 26% delas estão no Acre, tá? 21% no Pará, 19% em São Paulo e 13% no Amazonas. O gráfico aí mostra que você tem aí um número expressivo de empresas que adquirem a castanha da Amazônia para beneficiamento ou para revenda em São Paulo, o que mostra que ela tem um circuito muito interessante, mercado interno para a região do Centro-Sul. Você tem aí também Goiás, com um número representativo, né, o Distrito Federal, e o restante, a grande maioria delas, como era natural de ser, incluindo as usinas, as grandes usinas aí que beneficiam a castanha, elas estão na região norte, no bioma Amazônia. Em relação ao mercado da castanha, que justifica a existência de tantos atores econômicos, assim, nós estamos falando de 92 empreendimentos
comunitários, 53 empresas. Certamente existem empreendimentos comunitários e empresas que não estão mensurados aqui, então a tentativa de estatística é sempre tentar aprimorar esse número. Eu trago aqui um gráfico do Conselho Internacional de Nuts, de castanhas em geral, que ele mostra que assim, as estimativas de aumento de consumo das nuts no mundo são muito promissoras. Tá? Aí você tem uma tendência de crescimento de consumo para países compradores com alto PIB, com PIB alto, com PIB médio e com PIB baixo, com uma tendência de crescimento até maior para países de médio PIB. Então, de qualquer forma, em qualquer simulação, para o Conselho Internacional das Nuts, a tendência é que a população mundial cada vez mais compre castanhas, compre nozes, tá? E associado a esse gráfico, eu trago aqui também, a partir de outra fonte, de principais tendências hoje no mercado mundial de alimentos. A gente vê que hoje as grandes tendências para o mercado alimentício, no geral, são gosto, ou seja, a comida tem que ser gostosa, a comida tem que proporcionar saúde e longevidade para as pessoas, ela tem que ter a questão vegana hoje é muito forte, sustentabilidade e transparência, tradição e história, conveniência e rapidez aí não no sentido de fast food, mas de ser prático, como uma castanha que você pode comer um mix de castanha, você pode fazer um lanchinho rápido, e a tendência também de local para o global, ao mesmo tempo também que tem uma questão de identidade territorial com o produto, cada vez mais também você tem a capacidade, com toda a globalização logística e tecnológica, de também experimentar ingredientes de qualquer parte do mundo. E todas essas tendências, eu mostro aqui, que dialogam muito com a castanha da Amazônia, ela tem uma capacidade muito grande de aproveitar esse potencial. O mercado mundial de nuts, em geral, nós estamos falando de quase 40 bilhões de dólares, né, de acordo com o Conselho Internacional de Castanha. Ele é liderado, esse mercado, naturalmente, pelas amêndoas, castanha de caju, pistache, nozes e avelãs. Os maiores mercados compradores são Europa e Ásia, tá, com 25% de mercado cada um, depois a América do Norte, Oriente Médio, África, América Latina e Oceania, por último, com 2% cada. Então, a África ainda tem um mercado ainda quase 10 vezes maior do que o mercado da América Latina. Isso é interessante, para as nuts em geral. E aí, pegando um gráfico de mercado de nuts, também do Conselho Internacional de Castanha, a gente vê que a castanha do Brasil, a castanha da Amazônia, ela representa 1% do mercado mundial das nuts, mostrando que assim, a gente tem ainda um espaço muito grande para crescer, né? Eu acho que, além dos nossos competidores, os países, vamos dizer assim, nossos vizinhos competidores como Bolívia e Peru, eu acho que um grande competidor da castanha da Amazônia são as outras nozes. Né, e se você for ver, aqui não tem como explorar isso, mas a castanha da Amazônia, ela muitas vezes tem propriedades nutricionais muito maiores, muito mais interessantes do que alguma dessas outras nozes, então acho que um trabalho também de explorar melhor esses mercados demonstra que tem um potencial muito grande. No caso do mercado específico da castanha da Amazônia, nós estamos falando de um mercado de 370 milhões de dólares por ano, tá? Que seria aquele 1% do mercado geral de nuts. Esse mercado ele é dividido o seguinte, 94% desse valor é um mercado para castanha descascada, com maior valor agregado. E o interessante é que o Brasil só tem 5% desse mercado. Apesar de ser o maior produtor mundial, o Brasil hoje ele tem uma maior participação no menorzinho mercado da castanha da Amazônia, que é o mercado de 6% desse valor, de 23 milhões de dólares, que é a castanha ainda com casca, com menor valor agregado. E o interessante é que a diferença de preços entre esses dois mercados, no caso dos preços internacionais, eles chegam a ser de mais de 400%. Então, ou seja, o Brasil tem uma participação mais expressiva no mercado de menor valor agregado e tem recebido um preço menor comparado aos seus concorrentes. Aqui um gráfico que mostra as exportações totais brasileiras em 1.000 toneladas, que é a barra azul, as exportações com casca, que são as barrinhas vermelhas, e as exportações sem casca, que são as barrinhas verdes. Ou seja, o Brasil hoje, apesar do mercado mundial ser um mercado muito mais voltado para castanha sem casca, o Brasil hoje exporta a sua castanha com casca, muitas vezes para os seus vizinhos, Bolívia e Peru, que agregam valor e reexportam essa castanha com um valor mais agregado. Em relação ao mercado, nos últimos 5 anos, em média, a produção brasileira se destina basicamente para 67% do mercado doméstico, e 33% tem destino nas exportações. Então, hoje o Brasil ele é o grande produtor mundial de castanha da Amazônia, mas não é o grande exportador, tá?
ele destina boa parte da sua produção para o mercado interno, e esses 33% que são destinados para exportações, como eu disse, são para esse nicho de exportações de castanha com casca, com menor valor agregado, e que é o mercado que menos cresce atualmente. O mercado que mais cresce, o mercado de maior potencial, é o mercado da castanha descascada, com o melhor preço e com maior valorização lá fora. Aqui tem um gráfico, é um exercício, um ensaio que a gente fez para tentar mensurar o mercado interno da castanha, porque hoje é fácil a gente fazer uma mensuração do mercado externo por conta dos códigos harmonizados, né, dos NCMs da castanha, a partir, por exemplo, dessa fonte aí do Trade Map, que é do International Trade Center, que você consegue ver as estatísticas de exportação da castanha. Então, se você pegar a produção do IBGE, que é essa barra azul, e as exportações, que são essa linha vermelha, a gente fazendo a diferença simples, a gente tenta estimar um mercado interno, né, um mercado aparente, sem considerar estoques, mas é uma estimativa a que a gente consegue chegar mais perto. Em relação a grandes desafios industriais e comerciais, né, de por que o Brasil adota toda essa estratégia, eu destacaria aí uma defasagem tecnológica em relação aos concorrentes, que é o que se ouve, que as usinas bolivianas, as usinas peruanas, em geral, são mais, o parque industrial é mais tecnificado, mais tecnológico, enfim. Não que o Brasil, não quer dizer que o Brasil não tenha indústrias modernas, tem algumas delas são muito modernas, são grandes exportadores, mas, em geral, se considerar o grande número de beneficiadores de castanha no Brasil, a gente ainda tem uma defasagem tecnológica, e as questões sanitárias sobre aflatoxinas não é o tema que é principal, mas o Brasil, ele tem um protocolo especial da União Europeia de testes e de entrada da nossa castanha lá por conta de problemas passados relativos à aflatoxina. A cadeia, para não me alongar muito, ela é composta basicamente tem um elo anterior, que são dos insumos, equipamentos para o extrativismo, o elo do próprio manejo e extrativismo, uma série de intermediários, que são operadores e comércios locais, entre a floresta e as usinas que vão fazer um beneficiamento dessa castanha. Depois você tem uma indústria de segundo nível, que é a indústria alimentícia, uma indústria cosmética, o atacado e o varejo, o consumo final. Você vai ter o fluxo de castanhas para um lado, um fluxo financeiro para o outro, e você vai ter algumas características bem básicas da cadeia da castanha, que são relações muito locais e individuais, uma baixa articulação territorial pela dificuldade logística, geográfica de muitos territórios na Amazônia, um baixo conhecimento da cadeia como um todo, ou seja, todo mundo com uma visão muito individual para o seu elo, para a sua situação, com uma dificuldade de ter essa análise mais sistêmica, baixa transparência, baixa formalização e rastreabilidade, como é comum também em várias cadeias do extrativismo na Amazônia, pouca atenção na qualidade e relações comerciais assimétricas, também como várias cadeias do extrativismo na Amazônia. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas agendas, na nossa opinião, que são importantes para o futuro da cadeia. Primeiro, trabalhar a governança e articulação entre os diversos stakeholders da cadeia, ou seja, precisa melhorar a articulação, comunicação e coordenação entre os atores, tá? A gente precisa de relações mais éticas na cadeia também, a cadeia possui muitas relações assimétricas, né, com diferenças de poder, de negociação, então deve ser incentivadas relações comerciais mais justas, padrões mais sustentáveis. As políticas públicas, o máximo possível de política pública que puder ser direcionado para a cadeia da castanha e para todas as cadeias do extrativismo em geral também, é super importante, ou seja, são cadeias caracterizadas por algumas fragilidades, que precisam de um apoio de política pública. A gestão da informação e conhecimento é muito importante, a gente tenta mostrar isso aqui um pouco, números de mercado, de atores e tudo, mas ainda assim é uma cadeia muito informal, muito invisível, então quanto mais a gente tiver informação, conhecimento, pesquisa sobre a cadeia é importante, e promoção e comunicação, um fato importante também a se destacar, é que os consumidores e a sociedade em geral lá fora, e aqui também, isso que é mais interessante, os próprios brasileiros, principalmente da região Centro-Sul, sabem muito pouco sobre a castanha da Amazônia, alguns, inclusive, acham que a castanha é plantada, é uma lavoura, como o amendoim, por exemplo. Então, acho que é importante também a gente conseguir fazer ações maiores de promoção e comunicação da importância desse produto para a economia e para a preservação e conservação da Amazônia. Obrigado. Obrigado, André. Belíssima apresentação, super complementar à apresentação que a Lúcia trouxe para a gente, então, obrigada, Lúcia e André. A ideia agora, para a gente aproveitar o nosso tempo, após, né, a qualificação aí das
informações por meio das apresentações de vocês. A ideia é que a gente faça aí umas rodadas de reuniões, e aí eu acho que a gente se dividir aí um pouco em blocos temáticos, que eu acho que pode ficar mais interessante. Vocês falaram um pouco sobre tudo, sobre gestão da informação, a necessidade de, né, estudos e pesquisas sobre o tema, falaram sobre a necessidade de articulação intersetorial e agenda coletiva, que também é importante para que os elos possam se conhecer melhor e, inclusive, se colocar um lugar no outro. Falaram um pouco também sobre a necessidade, e isso tem super a ver com, né, o evento que a gente está aqui hoje do SEBRAE, que é essa necessidade de qualificar os atores que estão realmente operando a cadeia, principalmente nos territórios, as organizações de base, as cooperativas, essa necessidade de aprimorar esses processos de gestão, né, esse desenvolvimento de capacidades das organizações para gerir negócios dessa natureza. Muito interessante também os dados quantitativos, né? A gente às vezes sente um pouco de falta de números gráficos mesmo, com a quantidade de produção, né? Se essa produção está no limite, se ela não está no limite, e inclusive essa discussão de longa data, né, doutora Lúcia, né, porque em relação aos custos de produção e a precificação, que parece que é um dilema, né, que só se complica mais ainda. Eu vou fazer o seguinte, fazer um conjunto de 3 perguntinhas, e vocês se olham aí pelo quadradinho do webinar, e a gente escolhe aí quem vai responder cada uma delas. Começando aí pelo tema mais quente, que eu acho que é um tema que interessa muita gente, que são sobre os dados mesmo da produção e do mercado, né? E aí eu acho que emendando um pouco na temática que o André trouxe na apresentação dele. Algumas perguntas que são quase provocativas, tá, gente? Então, vamos lá. Né? Por que o Brasil, apesar de maior produtor da castanha, não é o maior exportador? A gente escuta tanto isso, né? Não, o Brasil produz muita castanha, mas como assim a Bolívia é o maior exportador? Não, o que a Bolívia tem que nós não temos? O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? E por que a gente exporta mais castanha com casca? Se é que a castanha é beneficiada, ela, né, tem um lucro maior, um valor agregado maior, né? E aí eu vou emendar com 2 perguntas, e aí vocês se organizem. Essa produção média de quase 34 mil toneladas ano, ela está próxima do potencial de produção? Acho que essa pergunta é mais para a doutora Ana Lúcia, que pesquisa isso, ou ainda tem espaço para crescer? A gente está quase usando toda a nossa castanha, ou ainda tem castanha por aí? E, né, vocês falaram mais de uma vez que existe um potencial de triplicar a produção da castanha no Brasil, né? Vocês acham que tem espaço para aumentar a demanda? Ou como o André trouxe, é um produto caro, a doutora Lúcia também trouxe, é um produto caro, a gente está entrando num momento agora de crise econômica, vocês acham que a cadeia da castanha ela tem possibilidade de crescimento nesse momento que a gente vive agora? André, pode começar, eu acho. Tá, eu vou, André, tentar responder essa primeira pergunta de por que o Brasil, apesar de ser o maior produtor, não é o maior exportador, tá? Bom, uma pergunta difícil também, eu vou tentar aqui colocar algumas hipóteses, né, algumas pistas. Eu acho que, em primeiro lugar, diferente dos nossos outros 2 concorrentes, Bolívia e Peru, eu acho que conta muito a favor o fato de a gente ter um mercado interno bem grande, né? Então, isso, de certa forma, acho que diferente deles, eles, de certa forma, têm que se voltar muito para fora, né? Porque as castanhas, em geral, são bem aceitas, têm uma tendência de aumento de consumo no mundo inteiro. Então, eles, como não têm um mercado interno forte como o nosso, tem mercado interno, claro, mas não tão forte quanto o Brasil, nosso mercado interno é um dos maiores do mundo, então eles têm que se voltar para a exportação, então acho que eles se dedicaram a isso, em termos de tecnologia, de inocuidade e tudo mais. Eu acho que o fato da gente ter esse mercado interno tão forte, de certa forma, eu acho que nos fez também não se voltar tanto para o mercado externo. É claro que não é só isso. Eu acho que tem um pouco também do seguinte, o Brasil é um país tão potente, o nosso agro, né, a gente tem tantas cadeias, a gente é protagonista em tanta coisa no mundo, né, principalmente as cadeias do agro, soja, café, algodão, que as cadeias do extrativismo em geral são, de certa forma, ainda pouco incentivadas no Brasil, né, em termos de tecnologia, de pesquisa, de fomento. Então, tem isso também, né, então, a castanha não é a nossa prioridade, vamos dizer assim, para a pauta internacional. Então, aí, por trás disso, tem uma série de coisas que a gente poderia aqui passar o dia discutindo. Enfim, eu acho que é um pouco isso. E aí, claro, conta um pouquinho aqui para terminar, eu acho que conta um pouco esse problema das aflatoxinas. A doutora Lúcia sabe também bem que o Brasil teve um problema ali no início dos anos 2000 com a União Europeia, basicamente com a União Europeia, né?
mas que é um grande mercado, e que, de fato, isso complicou um pouco a nossa imagem e o nosso fluxo comercial ali com o continente europeu. Então, acho que seria um pouco isso, sim, mas é um bom tema para um outro webinário. Eu ia nessa linha também, sabe, André? Eu acho que tem toda essa questão de que, principalmente a Bolívia, ela trabalhou estrategicamente para, assim, valorizar ser um produto muito importante. Então, principalmente na região amazônica da Bolívia, a castanha é um dos principais produtos. Não é como no Brasil, que a gente tem vários outros produtos, e aí falta, eu acho, a gente realmente, nós como donos, né, o Brasil, buscar uma valorização, buscar uma organização para valorizar esse produto, né? Eu acho que o que aconteceu foi isso, assim, não sei se a palavra seria essa, mas um pouco foi negligenciado, tipo, não é um produto muito importante, temos muitas outras coisas para desenvolver e correr atrás. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores do porquê que a nossa castanha não né, a gente é o maior produtor, mas não somos o maior exportador, não aproveitamos o mercado que existe. Com relação às outras duas perguntas, Andréia, como eu falei, existe potencial sim, né? Existem algumas falas, algumas até literaturas que falam que os castanhais nativos estão se acabando, que o desmatamento diminuiu muito. Então, aquele dado que o André mostrou, que o Brasil já produziu 100 mil toneladas de castanha, 50 mil toneladas de castanha, e hoje não produz por conta do desmatamento. Certa parte, sim, mas não totalmente, porque naquela época o estado do Pará era o maior produtor, né? A gente vê hoje que o Amazonas e Acre estão à frente do Pará. Então, o Pará era o maior produtor, o grande desmatamento que ocorreu foi no Pará, né? Então, realmente abateu muito a cadeia, mas existe uma área enorme ainda de floresta, né? No Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, que não eram exploradas e ainda não são exploradas. Então, assim, potencial tem, mas não adianta também, a gente tem que trabalhar essa questão de valorizar o produto, por conta de políticas públicas, o governo, as indústrias também, então a gente precisa de empresários, né, precisa de mais empresários, né, nós temos bastante, mas eu acho que não é suficiente. Então, a gente teria que valorizar essa cadeia e aí, juntamente, trabalhar o aumento da produção, porque também não adianta a gente trabalhar só numa parte da cadeia, né, o elo da produção, que aí vai sobrar produto, o preço vai cair, vai desestimular, e eu acho que vai ter efeito até o contrário, né? Então, realmente, é uma coisa que a gente tem discutido e temos que trabalhar na cadeia como um todo, são várias frentes, né? Eu respondi as duas últimas perguntas, mas era... Perfeitamente, de forma bastante qualificada. E deixou num ponto perfeito para engatar nas próximas perguntas. Que eu acho que agora sim, né, como você falou, a gente precisa realmente olhar para os diferentes elos, mas também existem várias frentes, né, para serem aprimoradas para que a castanha associada aos povos e associada a uma melhor qualidade de vida dos povos amazônicos, associada a um produto que pode ser um produto importante, né, em nível de Brasil, mas principalmente uma aliada da conservação da biodiversidade, uma aliada e uma parceira dos povos da floresta para uma geração de renda, mantendo a floresta em pé. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que precisa ser feito para melhorar a gestão desses empreendimentos comunitários, que a gente sabe que é um gargalo, a gente sabe que não só para castanha, mas para outros produtos da sociobiodiversidade, açaí, madeira, pirarucu, né, um esforço muito grande que essas comunidades fazem para poder conseguir atuar em diferentes elos dessas cadeias, desde as boas práticas de manejo dentro do chão da floresta, né, com os tratos silviculturais, com a organização social para a produção, com a adoção de boas práticas, até, né, a negociação com empresas ou a negociação com grandes usineiros, e acaba que se demanda muito, né, desses comunitários que estão à frente da cadeia da castanha. O que vocês acham que seria
que podia ser feito para melhorar essa gestão, e junto com essa pergunta, eu acho que as duas estão muito relacionadas, quais as políticas públicas mais necessárias para fortalecer a cadeia de valor da castanha, né, principalmente aí na região amazônica? Essas duas perguntinhas bombas aí para vocês se divertirem. Por favor, doutora Lúcia. Legal. A cadeia da castanha é muito complexa, né? A gente vem estudando e vem discutindo isso, não é de hoje, né? Tem, sei lá, 15, 20 anos, eu acho que a gente já caminhou bastante, mas é uma cadeia, como o André colocou aí, né? Ela é muito plural, você tem desde... Os produtores não sabem exatamente quanto vai produzir, né? Na safra. Então, você já tem essa dificuldade. O mercado também ali, às vezes, o elo do distribuidor ou as indústrias também não tem segurança dessa informação. Então, as negociações, os contratos, fica tudo muito complicado. Então, a gente não consegue trabalhar uma questão de contratos mais permanentes, e a gente tem visto que algumas comunidades, algumas iniciativas, com apoio de ONGs, de instituições, que têm feito isso, né, de contratos fechados, de capital de giro, de capacitação dos gestores ali mesmo comunitários, tem tido um sucesso muito legal. Não sei se é só isso, não sei o que o André aí às vezes também tem na sua percepção, mas eu acho que a gente precisa trabalhar junto com as indústrias, com as associações, as cooperativas, tentar buscar uma coisa um pouco mais coerente, assim, de ano para ano. A gente sabe que depende do ambiente, né? Depende das mudanças climáticas, vamos dizer assim, de ser uma safra boa ou ruim. Mas isso acontece no café, isso acontece no algodão, isso acontece em várias outras culturas, mas a cadeia está organizada e você tem um certo nível de segurança. E a castanha não tem isso, né? A castanha, o preço você não sabe quanto que vai ser, a gente acompanha isso já há muito tempo, a gente fica naquela expectativa, esse ano vai ser bom, aí às vezes vira de cabeça para baixo, né? Então, a gente precisa trabalhar, eu sei que é difícil, mas nós estamos buscando isso, e eu acho que os empresários, tem que ter empresários mais focados nisso exatamente, temos poucos, eu acho que muito pouco, aqueles empresários que vivem a cadeia da castanha, né? E trabalhar assistência técnica, trabalhar a questão de estar junto ali com os comunitários, e capital de giro é um outro gargalo muito grande, porque não se tem, e aí o produtor, a maioria do produtor fica na mão de qualquer intermediário, porque ele não tem segurança para começar a safra dele, né? Muitas vezes ele está vendendo o almoço para jantar. Então, isso tudo afeta muito a questão de você ter uma cadeia um pouco mais estabilizada e que a gente consiga prever coisas e trabalhar e fazer investimentos. Então, não se tem quase investimentos, não se tem capital de giro, não se tem planejamento, é tudo muito, vamos ver o que vai acontecer, né? E em termos de políticas públicas, o André podia contribuir aí, mas eu acho que assistência técnica, sabe? Principalmente assistência técnica, tanto na questão de gestão, quanto na questão do manejo em si, nem tanto, né? Os extrativistas sabem, a gente vai falar para eles, eles sabem, só que se não tem preço, se não tem incentivo, então para que eu vou, o pensamento é esse, para que eu vou demandar mais aqui, eu trabalhar mais para fazer tudo direitinho, se eu vou vender de qualquer jeito igual o mesmo preço que o meu vizinho ali que não fez nada. Deixa eu tentar ser bem rápido. Eu acho que sim, em termos de gestão, é importante dizer que já tem muita coisa sendo feita, né? Acho que isso é interessante também dizer, o tanto de coletivo, de redes, de gente que já tem trabalhado com a castanha nos últimos anos. Nós estamos aí falando com vocês duas, sabem melhor do que eu, o IEB, com o Semear Castanha, Formar Castanha, a Lúcia com os trabalhos da Embrapa, as redes que a Embrapa forma, o Bem Diverso, enfim, várias outras iniciativas aqui que eu não poderia citar um monte. Mas eu acho também que essa coisa também da educação, seja ela uma educação científica, acadêmica, educação André, profissional... Acho que o teu áudio está desligado. Oi. Acho que o teu áudio está desligado. Oi. Acho que o teu áudio está desligado.
Ok. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Então, eu acho que essa coisa da educação também é importante, aí pensando em ações mais estruturais para a Amazônia, né? Quantas pessoas mais você puder ter instituições, formar pessoas, educação profissional, essa educação dual, as pessoas poderem aliar aí teoria e prática, nessa parte, concordo, mais de gestão, engenharia da produção, engenharia de alimentos, essa coisa mais do perfil mais para fora da floresta, acho que isso é importante. Não que para dentro da floresta também não tenha, eu concordo que o extrativismo, as pessoas sabem o que fazer, o que talvez a gente poderia discutir, aí já entrando na coisa da política pública, pensar em mais tecnologias que aliviem mais a vida das pessoas, né? A agricultura, você vê tanta tecnologia, fala de agricultura 4.0, tem drone, tem não sei o quê, tem colheitadeira, eu sei que é difícil, mas a gente podia colocar a inteligência, a pesquisa brasileira para criar tecnologias para facilitar um pouco a vida do extrativista, né? Tornar a vida dele um pouco menos dura, desse extrativismo na floresta. Talvez eu começaria aí a discussão de política pública. E acho que política pública, de uma maneira geral, falando também de ambiente regulatório para o extrativismo, tudo que puder ser feito tem que ser feito, porque a gente está falando de uma atividade que tem um valor aí que não é muito mensurado, os valores ambientais que são proporcionados para toda a sociedade que vem do extrativismo, são pouco mensurados, e associado a uma dificuldade natural, logística, operacional, de trabalhar com cadeias produtivas na floresta. Então, qualquer tipo de política pública e facilidade de ambiente regulatório, porque vocês sabem que o Brasil tudo é muito complexo, a questão tributária, a questão sanitária. Então, qualquer pequeno agricultor no centro-sul do Brasil já tem dificuldades, imagina um agricultor, um extrativista na Amazônia. Então, se a gente puder também ter ambientes mais favoráveis para a atividade do extrativismo, da castanha, são bem-vindas. Eu acho que começaria pelas as tradicionais políticas para a agricultura familiar, desde o reconhecimento da DAP, declaração de aptidão ao PRONAF, compra pública, assistência técnica, crédito, passando por todas essas questões que são inerentes aí a um mercado, né, organização jurídica, tributação, questão sanitária. Então, se o Brasil quer avançar aí para um futuro baseado numa bioeconomia da floresta, ele tem que pensar seriamente em políticas públicas e um ambiente regulatório mais favorável, né? Porque são verdadeiros heróis e heroínas aí quem exercem suas atividades na floresta com todas essas complexidades brasileiras. Muito obrigada, André. Acho que é isso mesmo, né? Políticas públicas mais voltadas para a agricultura e políticas públicas básicas, né, de sobrevivência na Amazônia, né? Então, a manutenção das áreas protegidas, a manutenção da biodiversidade, da proteção, né, o controle em relação ao desmatamento. A gente está falando de uma espécie que é uma espécie clima, né, uma espécie de floresta, né, viva, de floresta preservada, e para que ela possa sobreviver, você precisa de floresta, né, saudável. Então, acho que tem um conjunto aí de políticas também né, que parecem uma obviedade que elas sejam implementadas, mas não estamos vivendo isso, é sempre bom lembrar, né? Bom, gente, eu vou fazer uma última pergunta, já caminhando para o final do nosso painel, né, e agradecendo também os nossos dois convidados, André e Lúcia, que são grandes parceiros aí na cadeia da castanha na Amazônia. Essa vai bem para a gente fazer já uma fala de fechamento, que seria quais seriam as principais demandas da cadeia em termos de informação. Porque vocês trouxeram muitos dados hoje, inclusive estatísticos, gráficos, né, dados de pesquisas científicas, mas a gente sabe que, né, é uma cadeia complexa, como a doutora Lúcia comentou, e também é uma cadeia que, né, ainda carece de pesquisa, ainda carece de sistematização de dados, de informações, para uma tomada de decisão mais consciente, né, pelo menos dos grupos que são menos favorecidos aí, né, na cadeia da castanha. Então, já pedi para vocês já irem respondendo e já irem agradecendo e fechando, para a gente encerrar o nosso painel de hoje. Se dividam entre vocês. Pode começar, André. Pode começar? André, bem rapidamente, eu diria que acho que a questão é tanta coisa, né? Acho que tanta informação que a gente precisa, mas eu diria que eu focaria na questão que a doutora Lúcia até falou bem, assim, custo de produção, preço e as margens. Não preço ao produtor, porque preço ao produtor já tem grupos aí que discutem preços, enfim. Mas a cadeia ela tem tantos elos, e as margens vão se fazendo no decorrer da cadeia, e os preços têm diferença de quase 1000% entre um preço ao produtor e um preço ao atacado. Então, eu acho que monitorar isso de forma, ter um centro de inteligência, assim como tem alguns para a agricultura, se você tivesse isso para a cadeia de extrativismo, de monitoramento de preço, de custo, de margem,
Acho que seriam grandes informações aí que ajudariam a reduzir essas assimetrias. Eu aproveito e já agradeço aí pelo convite, pelo evento. Obrigado. Isso aí, André, eu também acho, são duas coisas que eu acho que são prioritárias. A questão do preço, como você bem colocou, e a questão também de estimativa de safra. Sei que não é fácil, mas de alguma maneira a gente tem que começar, mesmo que seja, né, com margens de erro aí, mas a gente precisa ter como estimar mais ou menos a safra do ano que vem. Vai ser uma safra boa ou vai ser uma safra ruim? Né? Então, esse tipo, e eu sei que isso é feito para outras cadeias, então a gente precisa ir atrás, eu acho, disso, e aí eu encerro minha fala aqui, né? Acho que essa questão de ter pelo menos uma noção, vai ser uma safra muito boa que o preço vai cair? Não, vai ser uma safra muito ruim que o preço vai aumentar muito. Para se ter estratégias para diminuir esses altos e baixos que a gente tem vivido, né? Que principalmente o extrativista tem vivido. Então, eu acho que são essas duas informações aí mais gritantes, né? E agradeço também, André, o Sebrae, pela oportunidade, por essa conversa que foi muito boa, muito legal. Bom, acho que a gente pode ir caminhando para o nosso encerramento desse painel. Ficamos aí com um gostinho de quero mais, né? Eu acho que as duas respostas que vieram agora, né, pela Lúcia e pelo André, dariam um outro painel, né? Essa discussão toda de preço, né, e da necessidade de estimativa de safra. A gente sabe que a gente poderia conversar horas sobre isso. Agradecer ao Sebrae pela oportunidade de abrir esse espaço para o Observatório Castanha da Amazônia e para as nossas organizações também poderem debater aqui um pouco esse tema que nos é muito caro, e fazendo votos aí que existam mais profissionais engajados com a cadeia da castanha, como a doutora Lúcia e o André, que são dois apaixonados, né, pela castanha, pela castanheira e pelos problemas da castanha, fazendo votos que esse vídeo chegue em outros interessados que possam nos juntar a nós, aí, se juntar a nós nessa batalha. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês, muito obrigado novamente.